Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo. Vamos dar continuidade ao material de Word, novamente específico hoje a parte de profissões, e hoje falando um pouco mais sobre a parte de abono salarial, 13º salário, FGTS, demissão e direitos do trabalhador. Para a gente entender um pouco melhor como que funciona a questão do abono salarial, precisamos entender basicamente como funciona o salário mínimo. O salário mínimo é um valor mínimo definido por categorias dentro do país, que define basicamente com que nenhum salário registrado em carteira com recorrência normal de horas trabalhadas pode ser menor do que este valor. Basicamente, para a gente entender o que seria o abono salarial, vamos imaginar que uma pessoa que receba até um valor de 2 salários mínimos tem direito a este abono salarial depois de 8 anos de contribuição, o que significa que esta pessoa trabalhará por vários anos dentro da empresa e terá sua contribuição baseada num formato bem parecido com o que a gente tem no FGTS, que eu explicaria adiante para vocês. E para isso, neste caso, a pessoa precisa ter um cartão cidadão, que é conhecido como PIS, PASEP, para poder ter acesso a este valor, a esse desconto que é feito a partir do tempo de contribuição que este funcionário tem. Neste caso, todo este valor é vinculado também, como FGTS, a uma conta da Caixa Econômica Federal, e neste caso, os saques são liberados de acordo com períodos específicos delimitados pelo governo. No caso do 13º salário, temos um método um pouco diferente em relação a tempo de trabalho. Neste caso, o 13º salário é contado a partir de 12avos da parte de salário que você tem dentro de um ano, ou seja, depois de um ano trabalhado, esse desconto da 12ª parte do seu salário será novamente redirecionado a você como um segundo salário pago ao final do ano. Este salário é pago, na maioria dos casos, em duas partes, onde uma parte é paga em novembro e a outra em dezembro. Vale ressaltar que na parte paga em dezembro, na segunda parte, é onde vem descontos, como, por exemplo, o INSS, e neste caso o valor pode não ser igual nas duas partes, tendo uma no caso de novembro e outra no caso de dezembro. Então, estes valores de desconto podem ser de 8%, 9% ou até 11%, de acordo com o desconto padrão de cada uma das mensalidades do INSS previamente definidos do seu cargo, do trabalho da sua empresa. Outra questão é o FGTS. No caso do FGTS, estamos falando de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nesse caso, 8% do seu salário bruto será descontado mensalmente para este valor ser reservado também numa conta da Caixa, numa conta vinculada com a Caixa Econômica Federal, e esse valor será vinculado a processos de benefícios na parte de demissão de funcionários, o que resulta basicamente em valores que são retornados aí como processos de demissão, no pagamento, por exemplo, de seguros-desemprego, ou para pessoas que acabam não mexendo neste valor e trabalham com processo de fundo de garantia de aposentadoria, por exemplo, de forma pública, esse valor também contribui diretamente para a aposentadoria por meio de previdência pública. No processo de demissão de um funcionário, é avaliada a questão de processo de demissão por justa causa ou algum desligamento vinculado necessariamente com algum processo dentro da empresa. No caso de um desligamento consensual entre empresa e funcionário, na maioria dos casos acontece a questão de desligamento por parte do funcionário, onde o mesmo não terá os benefícios relacionados com seguro-desemprego, por exemplo, porém terá os valores vinculados com o processo de rescisão de contrato. No caso, por parte da empresa, o funcionário acaba tendo direito ao valor vinculado com o FGTS para o seguro-desemprego. Temos também os casos onde o processo de demissão acontece por justa causa.
Neste caso, é bem semelhante com o processo de desligamento da empresa por parte de opção do próprio funcionário. Neste caso, temos, por exemplo, o quadro onde uma pessoa é desligada da empresa por justa causa e, neste caso, a pessoa não receberá, também pela questão do seguro-desemprego, e receberá apenas o valor relacionado com os dias trabalhados naquele mês por parte do vínculo com a empresa. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo, façam os exercícios e bons estudos.